Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Estamos aqui começando mais uma live. Nosso momento de reflexão, em que temos a honra de poder contar com Geraldo Lemos Neto, Geraldinho, que vai poder conversar com a gente, contar os casos que ninguém sabe. Poucas as pessoas que tiveram a honra de poder conviver pessoalmente com Chico e a gente poder ouvir o Geraldinho é realmente uma oportunidade de muito aprendizado. Nós estamos vivendo esse momento em que precisamos voltar para nós mesmos, refletirmos um pouco sobre nossas escolhas, nossos propósitos, e nós vamos ter aqui a oportunidade de ouvir o Geraldinho falar sobre o documentário Data Limite, né? Em que fica muito claro que todo esse momento que nós estamos passando já estava previsto. E eu sou um privilegiado de poder estar aqui conversando com ele e passando essa live aqui para vocês. Ontem foi meu aniversário e eu considero essa live um presente. Parabéns, né? Obrigado. Eu já vou aqui passar para o nosso convidado, porque hoje é dia de ouvir, não de falar. Boa noite, Geraldinho. Boa noite, Clóvis. Tudo bem? Como vai? Tudo bem. Parabéns aí pelo aniversário de ontem. Muitas bênçãos. E hoje nós estamos também comemorando os 18 anos da desencarnação de Chico Xavier. Exatamente. Eu já tinha até deixado esse tópico aqui para a gente poder falar. Exatamente 18 anos, às 19h15 do dia 30 de junho de 2002, Chico Xavier retornava à espiritualidade, à pátria maior. E a gente lembra com carinho, não é? Com certeza. E essa data, fazer a live exatamente nesse dia é uma honra, maior ainda. Não é à toa, né? A gente, hoje de manhã, estava muito emocionado, inclusive, lembrando dessa ocasião, lembrando dele. E a gente fica, de certa forma, emotivo nesses momentos. Com certeza, porque passa um filme todo na cabeça, né, Geraldinho? Tudo que você... É a lembrança, tudo o que aconteceu, né? E a gente, de certa forma, não esquece nunca e não deixa de ter saudades. Bom, algumas lives que eu cheguei a assistir, você sempre fala muito, né, do momento que você conheceu o Chico, né, ali por volta de 19, 20 anos, a amizade da sua família. Então, ninguém melhor do que você para poder falar sobre o testemunho de Chico Xavier. A gente vem fazendo todas as semanas chamando convidados para falar sobre moralidade e espiritualidade, que é um assunto que a humanidade precisa avançar nesse momento de transição planetária. E gostaria de te deixar à vontade para você falar sobre esse tema, que é amplo, mas com as suas palavras aí você fique à vontade. Bom, a gente lembra aos nossos queridos ouvintes e telespectadores que o Chico Xavier é um exemplo vivo da vivência espírita cristã. Então, se o tema é moralidade e espiritualidade, moralidade ética, moralidade e espiritismo, nós vamos encontrar em Chico Xavier o maior fenômeno humano e espiritual e mediúnico dentro da ética espírita cristã. Que, se nós partirmos do pressuposto que a ética é um conjunto de conhecimentos
extraídos da investigação do comportamento humano, ao tentar explicar as regras da moral de forma racional, fundamentada, científica e teórica, a ética espírita vai se basear naturalmente também na razão fundamentada nos ensinos compilados por Allan Kardec, na ciência da mediunidade e na teoria dos princípios básicos fundamentais da doutrina dos espíritos, que pretende revivecer o cristianismo original. Então, a ética espírita vai ser uma proposta de reflexão sobre a moral. E não há moral no espiritismo que não seja a do Cristo, que não seja o conjunto de ensinamentos morais, os ensinos do Evangelho de Jesus, a boa nova do nosso querido Jesus de Nazaré, o governador da terra. E como que nós vamos, então, interpretar a moral espírita? É a mesma moral cristã. É aquele conjunto de regras que foram explicitados por Jesus na Galileia distante, há quase 2000 anos atrás, nos seus 3 anos de apostolado, em que ele, no seu cotidiano, no seu dia a dia, no contato com os discípulos queridos, com as famílias desses discípulos, e também no contato público com o povo sofredor e aflito, ele se dirigiu a cada cidadão, seja ele judeu, hebreu ou gentio daquela época, estabelecendo regras gerais de comportamento que nós podemos resumi-las como sendo a moral cristã. E essas regras gerais, elas se resumem em frases curtas. Fazer aos outros aquilo que nós desejamos que nos façam. Não é? A cada um será dado segundo as próprias obras. Orar pelos inimigos e malfeitores, perdoar 70 vezes 7 vezes cada ofensa, esquecer o mal, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, a moral cristã, que é a mesma moral espírita, porque o espiritismo pretende ser o consolador prometido pelo Cristo, aquele que, segundo João Evangelista, haveria de nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus havia nos dito, ou seja, haveria de nos relembrar a moral cristã, não é? E, além disso, nos explicaria todas as coisas, tendo em vista o avanço dos conhecimentos terrestres. 1850 anos passados da vida do Cristo na Terra, nós atingimos essa maioridade no campo filosófico e científico que nos deu condições de entender as leis que regem a vida, que regem o universo, que regem a ciência espírita, que vai ser apresentada por Kardec nos 14 princípios básicos e fundamentais da doutrina dos espíritos. Então, nós vamos ver que Chico Xavier vai ser a vivência disso tudo. No século XX, nos primeiros anos do século XXI, de 1910 a 2002, 92 anos de existência,
75 dos quais dedicados à mediunidade com Jesus e o Espiritismo, Chico Xavier vai vivenciar ele próprio a ética espírita cristã, tanto dentro da moral cristã apresentada pelo Cristo, a vivência evangélica, quanto pela parte prática, filosófica, científica e religiosa, o tripé no qual se baseia o Espiritismo, e ele vai viver isso na sua mais ampla acepção e na mais ampla realidade. Né? Chico Xavier vivencia todos os ensinamentos de Kardec, por exemplo, em relação à ciência da mediunidade. Ele traz em si próprio todas as faculdades mediúnicas catalogadas por Allan Kardec e vai, durante 75 anos, como espírita cristão, e 17 anos antes, como católico, vai demonstrá-las na prática, na vivência. E isso é de importância fundamental, basta, às vezes, esquecido e relegado pelo movimento espírita, que não prestou a devida atenção a este apóstolo da renovação humana que é Chico Xavier. Então, é com muita alegria que nós estamos, a seu convite, Clóvis, falando sobre ele nesta data de aniversário dos 18 anos de sua partida para o mundo espiritual. Olha só, hoje é a data da maioridade de Chico Xavier no mundo espiritual. Né? Verdade. E é interessante que ele dizia que ele queria desencarnar num dia que o Brasil tivesse em festa. É verdade. Que o povo tivesse feliz, e foi exatamente no dia do pentacampeonato. Né? Interessante que um dia, conversando com ele lá na casa dele em Uberaba, a gente estava falando naturalmente sobre desencarnação, sobre doença. Ele já estava doentinho. E ele falou comigo assim: olha, Geraldinho, eu já tive várias moratórias. Na verdade, eu deveria ter desencarnado em 1996. Nossa. E de lá para cá, eu já tive várias moratórias. E eu perguntei a ele assim: Chico, mas como que é isso, esse negócio de moratória? A moratória eu entendo que é um adiamento, né, da desencarnação, certamente por mérito. Aí ele abanou a cabeça, que ele era muito humilde, né? Não se podia falar em méritos com Chico Xavier, que ele logo rechaçava a ideia e falou comigo assim: não, sabe o que acontece? Nesses últimos 80 e tantos anos, nos quais eu conheci tanta gente boa, fiz tantas amizades queridas, famílias inteiras ligadas ao meu coração, a partir de Pedro Leopoldo, depois Uberaba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e depois Goiânia, Brasília, e gente do Brasil inteiro. Fiz amizades tão boas. E esse pessoal, eu não sei por qual razão, acha de orar por mim. Que simplicidade. Olha a simplicidade dele, né? Simplicidade e humildade. E a gente sabe qual a razão, né? A gente sabe muito bem, pelo bem que ele fez a todos nós. Então ele falou comigo assim: olha, esse pessoal acha de orar por mim, e eles vão rezando, aí acontece o seguinte, Geraldinho: quando eu acordo de manhã cedo, quando eu abro o olho, eu me assusto. Se assusta com o quê? Com uma rede de preces que estão me segurando no corpo. Eu vejo as preces cruzadas. E essa rede de preces não permite que eu desencarne. Meu Deus, olha. Eu estou como que um peixe dentro da rede. Eu quero nadar e não posso.
Ou então um pássaro que foi preso também numa rede, eu quero voar e não posso. Olha que coisa. Incrível. E uma coisa que muita gente talvez não tenha a real dimensão, principalmente para aqueles que são apenas simpatizantes do Espiritismo, é que Chico tinha uma saúde fragilizada de certa forma, né, Geraldinho? Muito, a vida inteira. A vida inteira. A começar da infância dele, quando ele foi morar com a madrinha, e ela maltratava dele, né? Então, ele teve um problema grave nos olhos, ele teve um problema muito sério de angina pectoris, tendo em vista o contato dele com as mães e os pais que perderam seus filhos, né? E ele absorvia aquela angústia toda como se fosse um mata-borrão. Um dia ele falou comigo, eu tenho a mediunidade de mata-borrão. O que é isso, Chico? Essa eu não vi na classificação de Kardec. Aí ele falou assim comigo, não, eu chupo para meu corpo físico o sofrimento dessa gente boa que perdeu seus filhos, que perdeu seus entes queridos e vem aqui em busca de consolação, de apoio, de carinho. Então eu sinto a dor do outro e puxo para mim essa dor. Aí ele vai me dizer que essa dor vai gerar nele, ao longo dos anos, a angina pectoris. Ele até brincava que ele tinha arrumado uma esposa muito exigente, né? Uma senhora muito exigente, muito nervosa, e ele tinha que obedecê-la, porque quando ela ficava nervosa, doía o peito, né? Ela apertava o coração dele. Esse bom humor é que também chama muita atenção. A maneira o bom humor do Chico Xavier era assim, é o que eu tenho mais saudade, porque ele tinha, apesar de todo o sofrimento pelo qual ele havia passado na vida inteira, ele jamais tinha uma palavra de lamentação, de tristeza profunda, de desânimo, nada disso. Ele estava sempre alegre, satisfeito, e sempre trabalhando muito, e nos incentivando a trabalhar, nos incentivando a vencer os obstáculos, e sempre fazendo graça do próprio sofrimento, piada com o próprio sofrimento, de forma tal que a gente acabava rindo, né? Então, essa história dessa esposa exigente e nervosa, que ele chamava de Dona Angina, era muito engraçado, a gente acabava rindo, né? E aí ele disse que quando ele recebeu outro presente, quando ele completou 50 anos de mediunidade, no dia 8 de julho de 1977, a angina, então, apertou mais ainda e ele teve um presente dos céus, que é um infarto do miocárdio. Que aula de humildade, bom humor e sabedoria, né? E outra coisa, né, Clóvis? Com isso, a gente aprende também a não reclamar das nossas mazelas físicas, ou familiares, ou de profissão, ou o que seja, porque o Chico nos deu esse testemunho de aceitação de tudo o que acontecia na vida dele, sempre com bom humor, não é? E ele vai vivenciar esse... eu acabei que não contei o final da história da rede de preces, né? Aí ele fala comigo assim, olha, então essa gente boa toda fica orando por mim e eu então não posso desencarnar. Já estou na prorrogação, ele falou comigo, já estou na prorrogação. E eu então perguntei, mas como vai ser então, Chico, para você desencarnar? Porque o povo não vai parar de rezar para você. Nós não vamos, você não vai nos pedir isso, porque se você nos pedir isso, é algo quase impossível da gente obedecer. Porque a gente gosta tanto de você, todas essas famílias vão continuar orando. Aí ele riu muito e falou assim, olha, pois eu hei de desencarnar num dia que o Brasil esteja tão alegre, tão feliz, tão satisfeito, comemorando nas ruas uma
uma conquista tão boa que eles vão esquecer de orar por mim. E nesse momento não vai haver a rede de preces que me segura no corpo e eu vou escapulir. Incrível. E olha, eu vou te contar uma coisa, viu, Clóvis? No dia, eu estava tão feliz comemorando a Copa do Mundo, que o Brasil venceu a Alemanha de 2-0, né? Isso mesmo. E todo mundo foi para as ruas de Belo Horizonte, e lá estava eu também nas ruas. Eu nem me lembrei de Chico Xavier. Quando eu cheguei em casa, é que eu tive o choque da notícia da desencarnação dele. Impressionante. E como que ele conseguia antever as coisas, isso que chama a atenção. Como você muito bem... O Chico, ele tinha uma das mediunidades mais impressionantes dele, é aquela que Allan Kardec colocou no capítulo 16 do livro, do seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que o próprio Kardec definiu como a teoria da presciência. É o ponto em que, na obra de Kardec inteira, ele mais aprofunda na mediunidade chamada de profecia, a mediunidade que Kardec rebatizou como presciência. E o Chico tinha essa mediunidade na máxima potência. Tanto para as pequenas coisas da vida cotidiana, a nos avisar, por exemplo, dos percalços futuros da nossa vida particular, da nossa vida familiar, da nossa vida profissional, e ele acertava 100%, porque eu não posso falar que era 200%. Matematicamente é impossível. Mas 100% era acerto de Chico Xavier. E também com relação às questões, não somente do Brasil, mas como do mundo inteiro. Né? As previsões que ele fez sobre as situações econômicas, sociais, políticas do Brasil e do mundo, nas décadas seguintes, até agora ele não errou nada. Ele acertou tudo. Das conversas que nós tivemos com ele, da década de 80 à década de 90, os 20 anos nos quais eu tive a alegria e a bênção de Deus de conviver na intimidade dele, tudo que ele nos falou a respeito do Brasil, do cenário político, do cenário econômico, do cenário social, do cenário científico e cultural, da América Latina, dos Estados Unidos, da Europa, da África e da Ásia, tudo o que ele falou aconteceu ipsis literis, né? Ele não deu detalhes, por exemplo, como nomes de algumas personalidades que viriam no futuro, mas pela característica de personalidade deles, a gente identifica facilmente. Não é? Isso é fácil de comprovar, basta pegar no YouTube o Pinga Fogo. Isso em 1971, muito do que ele fala ali, a gente consegue perceber que vai se concretizar muitos anos depois. Exato, ele fala coisas fantásticas ali. Por exemplo, ele fala que o homem iria descobrir água no solo lunar. E que nós iríamos também, com essa descoberta, ter condições de tirar matéria plástica do solo lunar, azoto e água, para construir as cidades de vidro, que ele chama da primeira base terrestre no solo lunar. E vejam bem, é exatamente isso que a NASA descobriu no século XXI, muito depois do que Chico Xavier falou, não é? No século XXI, as sondas da NASA acabaram descobrindo isso, e da Agência Espacial Europeia, da Agência Espacial Japonesa, da Agência Espacial Chinesa e da Agência Espacial Russa. E o que acontece? Esses países de ponta na tecnologia do mundo já estão programando a base permanente lunar
exatamente no final desta década de 20. Nós começamos 2020, o próprio presidente Trump dos Estados Unidos, alguns meses atrás, disse que é desejo do governo norte-americano, através das agências espaciais e das empresas privadas espaciais, que hoje existem também, não é? Estabelecer definitivamente uma base lunar ainda no final da década de 20. O presidente Trump chegou a ser até mais otimista, falando em 2026. Ora, nós já estamos em 2020, né? Daqui 6 anos, se atrasar mais 2, 3 anos, é 2029. E aí, por que isso é importante? O próprio Chico Xavier vai prever no segundo programa Pinga Fogo, que foi ao ar no dia 21 de dezembro de 1971, que definitivamente a humanidade iria entrar em contato com civilizações extraterrestres, civilizações mais avançadas do que nós, a partir do estabelecimento da nossa base permanente na Lua. Verdade. E até para ilustrar isso que você está falando, Geraldinho, numa fala do Haroldo, eu até anotei aqui, em 1954, no dia 5 de janeiro, ele fala exatamente sobre algo que parecia fantasioso. Muito em breve, o homem estará ligado à glória do amor e da sabedoria, que o cristianismo renascente, no espiritismo de hoje, edificará para a humanidade, ajustando-a ao concerto de bênçãos que o grande porvir nos reserva. Isso aqui demonstra... Este é um trecho de uma mensagem de Emmanuel, que Chico Xavier psicografou em Pedro Leopoldo. É o final da mensagem, belíssima essa mensagem, não é? E faz referência também ao Obreiro da Vida, né? Daquela obra do André Luiz, também está em consonância com isso. E nós temos outros trechos da obra de Chico que são gloriosos a esse respeito, né? O primeiro livro que ele psicografou, de sua mãe, Maria de São João de Deus, que foi na publicação, entrou como segundo livro, em 1935, publicado pela livraria Allan Kardec Editora, LAC, de São Paulo, Cartas de uma Morta, é extraordinário. Tem revelações ali sobre o sistema solar e sobre outros sistemas solares vizinhos que nós não tínhamos, a nossa ciência não tinha condição de saber naquela época. E, no entanto, ela já adianta através do Chico. Em 1937, Humberto de Campos, espírito, começa a escrever, através de Chico, sobre outras civilizações. Em 1937, ele escreve no livro Novas Mensagens, ele descreve a visita que ele faz, junto com o mentor espiritual dele, ao planeta Marte, à civilização marciana, né? No livro Cartas e Crônicas, depois, em 1938, se não me engano, ele vai escrever também sobre que a humanidade precisava avançar o suficiente num imperativo de paz para estar solidária com o progresso espiritual dos outros mundos que nos circunvizinham. Olha só que importante isso. E inaugura um novo cenário, onde a religiosidade e a espiritualidade ela não é mais circunscrita ao planeta Terra, mas sim de forma cósmica. Exato. Nós vemos em 1938 Emmanuel escrevendo sobre o assunto, no livro A Caminho da Luz, falando sobre a gênese planetária, não é? E até mesmo falando sobre a nossa galáxia, o nosso sistema solar, falando sobre a civilização capelina. Então, passos extraordinários foram dados nessa época. Em 1941, ele escreve sobre o assunto no livro O Consolador.
especialmente ali por volta da pergunta de número 75, se não me falha a memória. Depois nós vamos ver André Luiz tratando do tema no livro Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, de finais da década de 50, em 1958 e 59. Então, veja você, e não parou por aí. Quando chega 1964, na comemoração dos 100 anos do livro Céu e o... Não, o livro é o... Deixa eu pensar. Não, é O Céu e o Inferno, exatamente. 100 anos do Céu e Inferno, Emmanuel escreve o livro Justiça Divina. E lá eu indico aos amigos que procurem a mensagem intitulada Ante os Mundos Superiores. Fica a dica aí. E aí fica a dica, porque se quem ler essa mensagem com olhos de ver e quem escutar estas chamadas de atenção do Espírito de Emmanuel com ouvidos de ouvir, vai cair da cadeira, viu? Porque mais claro é impossível. É um verdadeiro tapa na cara da humanidade que ele dá nessa mensagem ante os mundos superiores, em que ele chama a atenção da humanidade materialista, da humanidade voltada para armas de destruição em massa, e chama a atenção da falsidade também dos institutos de política, vamos dizer assim, não no sentido político do mundo, mas no sentido das relações internacionais, né? Na falsidade dos institutos internacionais, que aparentemente são de concórdia, mas que, no fundo, buscam a desunião e a guerra. E ele chama bastante atenção nisso e fala dos outros mundos do universo sem fim que nos aguardam. Olha só. Eu queria até aproveitar para tirar uma dúvida com você, Geraldinho, se for possível. Eu já vi pessoas dizendo que o Chico tinha dito que haveria uma guerra nuclear, outros dizendo que não, que se não houvesse a guerra nuclear, a gente passaria pela transição planetária de outra forma. Você pode explicar melhor essa passagem? Nós temos que entender que o futuro ele não é estático, né? Ele não é pré-definido. Por que isso? A única coisa que é pré-definida é a destinação superior dos homens em direção à luz divina. E a evolução de todos nós, seres humanos, no caminho de verdade e vida que Jesus nos legou. Nós sabemos, esse determinismo da evolução e da transformação moral dos homens, através dos padrões evangélicos de Jesus, isto vai acontecer, porque isso é da vontade de Deus, e ninguém pode se interpor à vontade de Deus. Só que nós não sabemos quando, né? É engraçado que o Chico fazia sempre piada respeitosa desses assuntos, porque certa vez um repórter, ele me contou que um repórter chegou para ele e falou, querendo naturalmente colocá-lo em dificuldade. A gente chama isso de encurralá-lo na esquina, né? E aí o repórter, com a intenção de colocá-lo em dificuldade, virou-se para ele e falou assim, seu Chico Xavier, o senhor fala muito de Jesus, o espiritismo que o senhor representa, menciona muito o cristianismo, mas a verdade é que o cristianismo já veio há quase 20 séculos. E Jesus ensinou o amor aos semelhantes há quase 20 séculos.
Na verdade, Jesus falhou, porque já passaram-se quase 2000 anos e a humanidade está aí se engalfinhando, não é? Se matando. Nós vemos crimes hediondos acontecendo, nós vemos guerras de destruição em massa, nós vemos fome. Então, o mundo que Jesus previu não aconteceu. Então, essa mensagem de Jesus é falha. Essa história que ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. Na verdade, a gente evoluiu muito em 2000 anos, conhecemos a verdade científica, a verdade filosófica, e a humanidade não melhorou coisa alguma. O que o senhor acha disso? Aí o Chico virou-se para ele e falou assim, ele me contou. Pois é, o senhor tem razão, fulano. Mas eu vou lhe dizer uma coisa que o senhor esqueceu de anotar. Quando Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele não disse quando. É verdade. Não é? Então, por que isso? Porque depende, segundo Kardec, na análise da teoria da presciência e no capítulo 18, Sinal dos Tempos, os tempos são chegados, Kardec fala o seguinte, o homem, a humanidade, ela concorre para a evolução, tem papel nosso, não é? Ninguém vai tirar o nosso papel. Os espíritos superiores não vão descer e materializar ao nosso lado e fazer o trabalho que é nosso dos homens. Correto? Correto. Então, se existe o determinismo do bem, existe também o livre-arbítrio dos homens, que vai variar ao infinito de acordo com a sua boa vontade ou sua má vontade, individual e coletiva. É verdade. Desculpe. E para aí é o seguinte, aí o que o Chico revelou, e isso ninguém vai mudar, porque isso ele falou que foi uma decisão das potências angélicas, ou seja, não são decisões humanas. As potências angélicas são aquele grupo de espíritos angélicos, dentre eles Jesus de Nazaré, que decidiram os destinos da Terra. E segundo Chico, eles vão reunir-se nas proximidades da Terra exatamente no dia em que o homem pisou na Lua, dia 20 de julho de 1969. E aí, deixa eu ver se tem uma água aqui. Tem não? Fica à vontade, fica à vontade. E aí, eu com um cigarro. Só um minutinho que eu vou pegar uma água. Tá legal. Bom, gente, eu peço que vocês continuem mandando aqui os comentários, na medida do possível. A gente vai colocar aqui tudo que for pertinente ao tema. E eu aproveito aqui para agradecer de coração ao Centro Espírita Kardec, Amor e Caridade de Rio Pomba, o SECAC, ao nosso digníssimo Marciano, né, nosso amigo de Marte, costumo brincar que é o nosso amigo de Marte, Batista, Thaís, Pietro, todos que fazem parte da diretoria do Centro Espírita de Rio Pomba. Gostaria de agradecer também ao meu amigo Irã, que está aqui assessorando, né, a nossa live, viu, Irã? Muito obrigado por você estar aqui contribuindo. E também ao Juvenil, da Web Rádio Sedução, aqui de Rio Pomba, que está transmitindo pela rádio essa live. Bom, vamos lá, pode ficar à vontade. Desculpe aí o problema de voz. Mas então, como eu dizia, essas potências angélicas, dentre elas Jesus, se reuniram para decidir o destino da Terra. E deram à Terra, à comunidade terrestre, 50 anos de moratória.
E esses 50 anos, segundo Chico Xavier, vai ser caracterizado lá nas Sagradas Escrituras como a 1/10 hora, a última hora do dia, que é a noite, a hora mais profunda da noite, né? Das 11 horas da noite à meia-noite é a hora mais profunda da escuridão. Então, se ele é o final de um período de noite, de escuridão, a partir do primeiro segundo depois da meia-noite, começa a alvorada de um novo dia. Não é? E aí, o Chico vai fazer referência a esse período de 50 anos no programa Pinga Fogo. Vocês podem acessar lá, ele dizendo, caso, não é, as nações mais poderosas do mundo conseguirem se suportar umas às outras, olha bem, não é se amar umas às outras, é conseguirem vencer os próprios problemas internos e se suportar uns aos outros, quer dizer, não se nos pede muita coisa, né? E caso não venhamos a nos matar numa guerra de destruição nuclear, na chamada Terceira Guerra Mundial, no período de 50 anos, e para mim, em 1971, no programa Pinga Fogo, ele não fala quando começou esse período de 50 anos. Para mim, em 1986, conversando com ele, em Uberaba, ele vai definir o dia 20 de julho de 1969. Que é o dia que o homem pisou na Lua. Que é o dia que o homem pisou na Lua. Então, ele fala que, caso a gente não tivesse a guerra nuclear, e ele era pessimista, viu, gente? Em 1986, nós temos vídeo do Chico falando que a guerra viria. Eu escutei você falando isso. Nós temos vídeo, gravado pelos nossos amigos de Goiânia. Então, e vocês podem observar também, tem uma palestra dele extraordinária, que talvez é a primeira e única palestra que se tem gravada de Chico Xavier, que é no Grupo Espírita Perseverança de São Paulo, se não me engano, foi em 1994. Não estou bem certo. Mas vocês conseguem fácil, porque está no YouTube, na internet. Chico Xavier, no Grupo Espírita Perseverança de São Paulo. Ele fala por 22, 23 minutos. E nessa palestra ele fala sobre o Brasil. Né? Inclusive fala que nós, que somos cristãos, nas nossas diversas escolas religiosas cristãs, até agora estamos apenas no campo da teoria, mas que poderia soar a hora no futuro em que seríamos obrigados a dar o testemunho evangélico e a receber irmãos de outras plagas, de outras nações em nosso solo brasileiro. Olha só. Ele fala isso lá, podem observar. Então, são muitas coisas. Claro que vencemos o período de 50 anos sem guerra nuclear, porque esse período terminou no dia 21 de julho de 2019, do ano passado. E nós temos todas as razões do mundo para comemorar. Por quê? Porque Chico Xavier foi muito claro. Ele nos disse que a probabilidade de acontecer uma guerra nuclear era muito grande dentro desse período de 50 anos. Dentro desse tema, Geraldinho, você chegou a participar da edição desse livro, não é isso? Que fala sobre o ápice da transição planetária? Esse é um livro conjunto nosso com a doutora Marlene Nobre, né? Em que a gente analisa tudo isso, as falas de Chico Xavier, o Velho Testamento, o profeta Daniel, o Novo Testamento, o Apocalipse de João Evangelista, o sermão profético de Jesus,
as palavras de Kardec no livro A Gênese e as palavras de Chico Xavier. Eu recomendo a todos aí. Agora está, inclusive, em e-book, lançado pela Folha Espírita de São Paulo. Chama-se 2019, o ápice da transição planetária. É esse livro aqui. Antes até da gente falar da transição planetária, parece que você também tem uma obra também, Não Será 2012. Essa foi a obra anterior que eu e a doutora Marlene fizemos. Inicialmente foi uma série de entrevistas publicadas na Folha Espírita de São Paulo em 2010 e 2011. Depois foram transformadas nesse livro, Não Será em 2012. Depois no documentário gravado para a TV no programa da doutora Marlene em São Paulo, que chama de mesmo nome, Não Será em 2012, que gerou, então, o interesse da Rebeca Casagrande, do Fábio Medeiros, da Daniela Casagrande, que vieram gravar comigo na casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Dessa gravação, chamou interesse do Posati, que é da Posati Filmes, que fez o documentário Data Limite segundo Chico Xavier. Aí, depois desse documentário, o Posati fez o livro Data Limite segundo Chico Xavier, fez mais outros 3 documentários, o documentário No Meio de Nós, o documentário The Afterlife Investigations e o documentário Quando Lembro de Chico Xavier. E o ano passado teve o documentário da Cinemakers, que é o Fábio Medeiros e a Rebeca Casagrande, que é o Despertar Data Limite. E depois disso, o jornalista lá do G1, Elcio Braga, do Rio de Janeiro, nos entrevistou no Rio de Janeiro e lançou um documentário muito interessante, que eu recomendo a todos, que é a 2057, a nova data de Chico Xavier, a regeneração planetária. Que é quando vai se consolidar a transição planetária? Quando se consolida. É interessante o seguinte, Chico Xavier não vai falar nesse período de 50 anos à toa, e nós vamos descobrir isso ano passado. Aliás, eu acho que foi esse ano. Foi no início desse ano ou no final do ano passado. Muito interessante, porque o próprio Kardec já falava nisso, né? Quando ele tem uma pergunta, se não me engano, é a pergunta de 748 ou 798, se não me engano, do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a influência do espiritismo no desenvolvimento da humanidade, ele vai escrever uma nota. E, às vezes, as notas passam despercebidas, né? E lá ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que nós ainda veríamos 2 ou 3 gerações de incredulidade, não é? E que só depois nós entraríamos numa fase boa. Aí eu fiquei pensando, o que será que Allan Kardec pensava naquela época? Porque ele não explica nesta questão quantos anos teria, né? E então ele vai colocar o seguinte, ele vai colocar que... Deixa só um minutinho aqui. Ele vai colocar... não estou vendo. Ele vai colocar essa questão da geração e não explica. Então, o som está bom? Vocês estão me ouvindo? Não, o som está ótimo. Tá ok. Então, ele vai colocar que nós teríamos ainda 2 ou 3 gerações de incredulidade. Ora, o que estava na cabeça dele como sendo uma geração? Nós fizemos uma pesquisa
e ficamos estupefatos de identificar que a expectativa de vida na época de Kardec, na Europa, na França, na Inglaterra, na Alemanha, não passava de 40 anos. Nossa. Olha só. Na Alemanha do século XIX, de 1850, a expectativa de vida era 37,2 anos. Meu Deus. Na França, de 1860, era de 42 anos. Mas na França, um ano depois da morte de Kardec, foi em 1869, em 1870, a expectativa de vida caiu para 35 anos apenas. Meu Deus. Claro, Kardec viveu mais, Kardec viveu 69 anos, né? Com certeza é moratória, né? E aí, mas por quê? Ele morava em Paris, era da elite francesa, com acesso à educação, com acesso à saúde, ao saneamento, a regras de higiene da época, naturalmente viveu mais. Mas aí a gente vai encontrar no item 30 do capítulo 18 de A Gênese a definição de Kardec sobre uma geração, porque ele fala em meio século. Quando ele se refere à quarta geração posterior a dele, ele fala que a nova geração, que é tem esse subtítulo lá na Gênesis, chama-se A Nova Geração, a partir do item 30 do capítulo 18. Ele vai falar que a nova geração vai realizar a transformação planetária em meio século. Olha só. Olha só. Mas antes disso, precisaria haver o quê? Precisaria haver o degredo dos espíritos retardatários e que se formasse a maioria do bem. Que a transição planetária ela iria demorar muito enquanto não tivéssemos a maioria do bem. Mas a partir do momento em que nós passássemos esse limite dos 50% mais um voltado ao bem, à fraternidade, à justiça, ao amor fraterno, aí nós entraríamos num processo de aceleração das mudanças. Olha que interessante. Interessante. Né? Então, as mudanças se aprofundariam a partir daí. Então, nós vamos ver que se ele fala em 2 ou 3 gerações de incredulidade, com cada uma delas com 50 anos, como nós tivemos 2 grandes guerras mundiais no período, fora as guerras menores, então, a pior hipótese de Kardec foi 3, né, gerações de incredulidade. 3 gerações de 50 anos, a partir de 1869, que é o findar da sua própria geração, com a morte dele, em 31 de março de 1869, da onde? Da 2019. Impressionante. Como é que... O fim das 2... A primeira geração de incredulidade terminou em 1919. E teve o quê? A Primeira Grande Guerra Mundial. A segunda geração de incredulidade terminou em 1969, início da data limite. E teve o quê? Teve a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, aí a gente vê a preocupação do Chico com a Terceira Guerra acontecer na terceira geração de incredulidade, que é essa data limite que vai de 1969 a 2019. Era natural o Chico ter receio que a humanidade caísse novamente. Porque nas 2 anteriores, como havia previsto Kardec, o materialismo e a guerra venceu. Mas aí, na seguinte, que é a terceira geração de incredulidade, nós vencemos a guerra, né? Quer dizer, nós vencemos a tentação bélica de autoextermínio, de destruição em massa. E por isso mesmo, Chico avisava que nós teríamos, a partir de 2019, um grande crédito espiritual. Né? A partir daí, ninguém... Ele falou comigo, Geraldinho, eu lembro dele passando a mão assim nos olhos. Geraldinho,
nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019 em todos os campos do conhecimento humano. Na ciência, na tecnologia, na medicina, na economia dos povos, e até ele fala, inclusive, vamos chegar à cura de todas as doenças do corpo físico nos próximos anos, vamos chegar ao contato com as civilizações extraterrestres, elas vão nos trazer conhecimentos e avanços inimagináveis, incalculáveis. Nós vamos dar o chamado salto quântico, de hoje, de 2020 até 2057, quando ele afirma que, segundo Emmanuel, isso ele afirmou no segundo programa Pinga Fogo, a Terra será um mundo regenerado. E daí, esse salto quântico ratifica essa questão do cidadão cósmico, né, que sai do fato de ser apenas na Terra e ganha essa dimensão universal, não é isso, Geraldo? Universal. O Emmanuel escreve, através do Chico, o seguinte: chegaremos a compreender a religião cósmica do amor e da sabedoria. Olha só. Fantástico. Para quem não está muito familiarizado, quando fala de extraterrestre, fica parecendo um filme de ficção científica. Mas eu achei até interessante uma das lives que eu assisti sua. Você fala, o Chico até gostava de assistir esses filmes, né, de ficção científica. Ele gostava do Jornada nas Estrelas, Star Trek. E ele falava comigo para trazer para ele, lá, o meu cunhado, irmão da Eliana, vivia com ele lá em Uberaba. Tinha o apartamento dele, a casa dele lá, onde ele tinha a sua televisão com o aparelho de videocassete, e o Chico tinha uma cadeira de balanço, e que ele gostava de partilhar conosco esses momentos em família, né? E assistia alguns filmes conosco, e me pedia para trazer esse, que ele gostava muito, Jornada nas Estrelas. Eu trazia em videocassete e a gente assistia. E um dia ele falou comigo: olha, Geraldinho, você pensa que isso é invenção? Não é, não. Isso tudo que está aí existe. Se é mesmo, Chico, se é. Esse pessoal, essa gente diferente, corpos diferentes, humanidades com características muito distintas de nós, seres humanos, com corpos muito diferentes dos nossos, mas são todos nossos irmãos. Um dia nós vamos compreender isso. Existem existem também esses reinos, esses impérios estelares. E também existem as disputas através de raças menos evolvidas, né? Menos evoluídas, que ele chamava de civilizações de rapina. Olha só, isso está lá no Jornada nas Estrelas, está no Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, nesses seriados todos. E o Chico falava uma coisa curiosa, ele falava que os cineastas de Hollywood, diretores, roteiristas de cinema, não escreviam aquilo da cabeça deles, não. Eles eram médiums e recebiam de outras civilizações essas realidades para ir acostumando a população terrestre com essa ideia. Porque ele falou claramente no programa Pinga Fogo, né? Isso. Nós precisamos compreender que não somos o único mundo criado por Deus e que fazemos parte de uma civilização universal, de uma família universal. Fantástico. Tira mesmo esse caráter de ser apenas do planeta Terra. É incrível mesmo. E agora a gente está entrando mesmo nessa fase. Você acredita, Geraldinho, que a gente vai realmente ter um estreitamento dessas comunicações? Isso está no seu documentário, né, da Data Limite, e leva a crer que isso vai acontecer agora. Né? Eu acredito, como Chico Xavier previu, para mim ele não disse quando. Ele me disse que viria depois de 2019. Por quê?
eu questionei a ele, porque antes de 2019, a humanidade terrestre não tinha merecimento ainda. E Jesus de Nazaré, que é o nosso governador, havia estabelecido um limite para a atuação dessas civilizações extraterrestres, proibindo-as do contato geral, amplo e irrestrito. Porque nós, como humanidade, ainda não fazíamos por merecer esse contato. Mas que se a gente vencesse os 50 anos de 2019 até julho do ano 2019 e entrássemos em agosto de 2019 sem guerra nuclear, aí sim nós passaríamos a ter merecimento. E olha que coisa curiosa, Clóvis, porque justamente em agosto, olha só, a data limite não foi 21 de julho do ano passado, em agosto de 2019, pela primeira vez, o Pentágono norte-americano confirmou a existência de objetos voadores não identificados. Meu Deus. Não pode ser... E soltou para o mundo todo, em agosto do ano passado, as primeiras imagens de perseguições dos caças da Marinha norte-americana a esses avistamentos de naves que eles chamam de não identificadas. Até então, veja a mudança de paradigma. Até julho do ano passado, o staff do Exército, da Marinha e da Aeronáutica norte-americanos negavam peremptoriamente a existência de tais objetos, sempre atribuindo a esses avistamentos fenômenos da natureza. Não é? E, a partir daí, em agosto em diante, já vários vídeos, vários arquivos já estão sendo liberados, tanto nos Estados Unidos, como, por exemplo, os arquivos do Brasil já foram liberados, a grande parte, os arquivos da Grã-Bretanha também, os arquivos da França, os arquivos da Rússia estão sendo liberados, e até mesmo outras nações estão já nessa fase chamada de disclosure, né? de abertura desses arquivos, mostrando que esse contato eventual já aconteceu inúmeras vezes. Né? E os ufólogos do mundo inteiro estão aí comprovando esta afirmativa de Chico Xavier. Você que participa, assim, até fora do país, de palestras, tem contato com pessoas do exterior, há uma aceitação dessas ideias lá fora, ou isso ainda é muito superficial ainda? A aceitação é total. Hoje em dia é o seguinte, a gente se surpreende com a não aceitação de alguns poucos. Porque vejam vocês o seguinte, Allan Kardec, gente, no Livro dos Espíritos já falou que um dos princípios básicos da doutrina dos Espíritos é a pluralidade dos mundos habitados. Então, qual a razão de nós termos espíritas que duvidem do assunto? Verdade. É ilógico. Né? Todos aqueles dirigentes de casas espíritas, palestrantes, médiuns, que se opõem ao tema, estão se opondo a Kardec. Porque um dos princípios básicos da doutrina dos espíritos é a pluralidade dos mundos habitados. Ora essa. Então, qual que é a surpresa? Há muitas moradas na casa de meu pai. Jesus, inclusive, já dizia, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. E só a doutrina espírita que realmente traz essa leitura dessa forma, porque as pessoas há 2000 anos não estavam preparadas para esse tipo de conhecimento, esse tipo de acesso à informação. Exato. Não é isso? É muito interessante. Apenas aí para fazer uma pequena observação, eu lembrei aqui também, até uma conversa que eu tive com você por telefone,
você me disse que parece que no final da década de 80, você estava conversando com o Chico, e de repente o Chico olha para cima e tal, e te pergunta o que é multimídia. A gente estava na sala de jantar dele, e depois do jantar, ele então olhou assim para cima e franziu o sobrancelho, né? E a gente tinha essa noção, que era o contato dele com os espíritos, a gente ficava respeitosamente calado, né? Esperando que ele voltasse. E aí ele voltou e virou-se para mim e disse assim: Geraldinho, você pode me dizer o que seja multimídia? E eu disse: o que, Chico? Multimídia? Você sabe me dizer o que seja multimídia? Você acha, Chico? Eu não tenho a menor ideia, mas pela palavra a gente pode chutar o significado, que deve ser a reunião de todas as mídias. Mas por que o senhor está me perguntando isso? Eu perguntei a ele. E ele respondeu: porque os espíritos estão aqui me dizendo que chegará o dia em que a doutrina será divulgada em multimídia. Olha só. É o que a gente está fazendo aqui agora, né? Exatamente o que nós... E olha só, nunca a doutrina espírita esteve tão divulgada em multimídia quanto agora na pandemia do coronavírus. Você vê que... A média que vem para bem, né? Com certeza. Nós temos aqui as pessoas que vão poder acessar depois, né, que não estão aqui ao vivo. Nós temos a transmissão pela rádio, pela web rádio que está acontecendo aqui. Nós temos a transmissão pelo canal do grupo do Centro Espírita aqui de Rio Pomba, né, que é a SECAC, Sociedade Espírita Kardec, Amor e Caridade. E nós temos a transmissão pelo Facebook, Instagram, que o Irã está aqui ajudando também a jogar. Então, olha a concretização da multimídia aí. Quantas formas, né? E nós temos, hoje nós temos o e-book, nós temos o livro da forma tradicional, mas também temos outras formas de leitura. Então... Não, é de se notar o seguinte: quando Chico Xavier falou isso comigo, não existia ainda na Terra internet, não existia celular, não existia notebook, não existia tablet, não existia computador pessoal. Computador era uma coisa rara, geralmente uns trambolhos imensos que grandes empresas possuíam no início da década de 80. Então, vejam vocês, de onde ele tirou essa história de multimídia? Porque ele viu o futuro. É a tal faculdade da presciência que eu havia mencionado aí no início da nossa live, né? E eu queria até te pedir, Geraldinho, para você poder divulgar mais sobre o saber espiritismo, os meios de comunicação que você tem utilizado na internet, para as pessoas poderem acessar também. Pois não, muito obrigado, Clóvis. Nós temos um grupo, eu preciso dizer o seguinte, a maioria das vezes eu sou a cara que aparece, mas nós somos um grupo muito grande de pessoas, né? Com outros também que também fazem palestras e seminários e estudos. Então, nós temos em Pedro Leopoldo a Casa de Chico Xavier. Tem o site, que é casadechicoxavier.com.br. Está no Facebook também, Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Nós temos em Belo Horizonte o Grupo Espírita Saber Amar e o portal Saber Espiritismo. E no Facebook chama-se Portal Saber Espiritismo, Grupo Espírita Saber Amar, em que temos aí, em média, 5 ou 6 programas. Deixa eu pensar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 programas semanais que são veiculados no Facebook. No YouTube, vocês vão encontrar gratuitamente mais de 400 palestras, estudos e seminários do nosso grupo, que está o YouTube da TV Saber Espiritismo. Né?
O Saber Espiritismo também tem um portal na internet, que é o www.saberespiritismo.com. E nós temos ainda, em inglês, uma vez por semana, a divulgação da doutrina em inglês, que é o programa To Know Spiritism, que é veiculado todas as semanas no Kardec Radio, de Virgínia, nos Estados Unidos, e também na Discovery Spiritism Network e no Spiritism Dissemination, da Flórida. E há também um programa que nós temos na Ale TV. Quem quiser baixar o aplicativo é gratuito, tanto no Android quanto no iOS. Ale TV, ALLE TV. E dentro da Ale TV, procurem o canal Espiritismo, dentro do canal de religiões. E lá desenvolvemos 3 vezes por semana o programa, aliás, 4 vezes por semana agora, o programa Saber Espiritismo, nós e também o Carlos Malab, do Grupo Espírita Saber Amar. Só tem uma palavra. Quem quiser também conhecer os livros, né, que nós editamos pela Vinha de Luz Editora, são os livros que sustentam todo esse trabalho, da Casa de Chico Xavier em diante, é a Vinha de Luz Editora, que é o www.vinhadeluz.com.br. Essa editora foi no início aí dos anos 2000 que você... Nós começamos... Na verdade, o Chico nos induziu a trabalhar com a editora ainda na década de 80, né? Em 84, lancei um livro dele, que é de mensagem de um primo nosso, William Machado Figueiredo, que ele recebeu pela psicografia, o livro Bastão de Arrimo, e fundamos, na época, o departamento editorial da União Espírita Mineira. Lá, ao longo dos anos, publicamos 10 livros de Chico Xavier, de um total de cerca de 15 livros. E depois que ele desencarnou, eu não imaginava que a gente continuaria nesse trabalho, e nós fundamos a editora Vinha de Luz com um objetivo, e acabou que nos transformamos em editores póstumos de um material inédito que o Chico havia deixado para nós. E a Vinha de Luz, a maioria dos livros dela são livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, quando o Chico estava encarnado ainda. E, Geraldinho, muita gente não sabe, mas você também é médium, né? Você chegou a... Eu tenho aqui essa obra, que eu recomendo a todos, Inácio de Antioquia. A gente psicografou esta obra, já publicamos 3 livros de nossa psicografia. O primeiro chama-se Réstia de Luz, o segundo é esse que você mostrou, Inácio de Antioquia, e o terceiro, que foi publicado no início do ano, chama-se Candeia da Alma. E eu queria também, Geraldinho, só aproveitar aí para poder saber de você como é que está sendo administrar a Casa de Chico Xavier nesse momento de pandemia. Nós temos, infelizmente, que nós, não somente a Casa de Chico, mas também o Grupo Espírita Saber Amar, o Grupo Mediúnico Maria de Nazaré, que participamos também na parte da desobsessão, por ordem das prefeituras, dos prefeitos municipais, entraram em quarentena, né? Infelizmente, Belo Horizonte, a partir de hoje, a partir de ontem, voltou a ficar em lockdown, né? Somente atividades essenciais estão permitidas, mas nós esperamos que isso seja por breve tempo, tendo em vista que todas as indicativas mostram que a pandemia está arrefecendo, né? Entendi. Bom, gostaria aqui de agradecer também a todos que participaram até agora conosco. Nós não chegamos assim, não tem como esgotar todo esse assunto, e queria até pedir ao Geraldinho que futuramente possa voltar, né? Porque Com prazer, Cláudio.
É uma alegria estar aí com vocês e participar do programa e ao vivo. É sempre bom. Eu acho que essa pandemia trouxe benefícios incalculáveis para todos nós. De repente, apesar de confinados em casa, nós nos tornamos mais próximos pela multimídia, não é? É verdade. E o tema ele é amplo, e eu gostaria de agradecer também em nome do Centro Espírita da SECAC, né? Sociedade Espírita Kardec, Amor e Caridade, aqui de Rio Pomba, que disponibilizou, inclusive, o canal do YouTube para a gente poder transmitir essa conversa. Gostaria, mais uma vez, de agradecer ao Juvenil, que está transmitindo também pela web Rádio Sedução, de Rio Pomba, ao meu amigo Irã Santiago, que está aqui ajudando na transmissão, e a todos que estiveram aqui conosco. É realmente um privilégio poder conversar com uma pessoa que foi tão próxima, e ainda é, né? Porque os laços de amizade não se dissolvem, de Chico, que é uma pessoa que foi considerado nada mais, nada menos do que o maior brasileiro, né, de todos os tempos. Todos os tempos. Olha, para você ver como Chico extrapolou as fronteiras do espiritismo, né? O exemplo de renúncia e de amor dele foi tão forte e tão verdadeiro. O amor que ele espargiu na sua fraternidade legítima, no seu carinho para com o povo sofredor e aflito, abraçando aqueles sobrecarregados e tristes, consolando as suas dores, mostrando que a vida continua além da morte, incentivando a todos ao trabalho, na caridade e à alegria de viver. Tudo isso extrapolou as fronteiras do movimento espírita. E por essa razão, não por acaso, no dia 3 de outubro de 2012, aniversário de Allan Kardec, né, ele vai ser escolhido por livre votação popular, depois de 9 meses, no SBT, o maior brasileiro da história. Quem tem olhos de ver, que veja, e quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Só tem uma palavra, Geraldinho: gratidão por disponibilizar parte do seu tempo no dia de hoje para poder estar aqui conversando com a gente. Tenho certeza, eu vejo pelos comentários, a felicidade do Centro Espírita aqui de poder acolher a sua fala. Há uma admiração muito grande pela forma, pelo carinho que você se dedica a cuidar desse arsenal de informações e de todo o acervo histórico do Chico. E realmente fica aqui somente essa palavra: agradecimento, gratidão. Eu que agradeço, Clóvis Quintão, o carinho do seu convite, a gentileza pela qual você nos contatou, e para nós, creia, é uma alegria imensa, é com muita honra que estamos aí junto de vocês, em Rio Pomba, no Centro Espírita, na rádio e nas redes sociais que você está administrando com os nossos irmãos daí. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre às ordens, sempre que quiserem, estamos aqui. Vamos fazer mais bate-papos. Com certeza. Grande abraço. Boa noite a todos. Muito obrigado, gente. Boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos.